Enquanto Jesus estivesse na terra, não era necessário os discípulos jejuarem, porque o noivo, ele estava presente. Aí ele vai dizer, quando o noivo for tirado, Jesus fosse assunto aos céus, aí eles jejuariam. Então, peraí, presbítero, então há uma aparente contradição. Aparente. Se a gente pega esse versículo isolado, há uma aparente contradição. Primeira coisa, esse verso de número 21, em alguns manuscritos, lembra que eu falei aqui no estudo sobre a Bíblia, sobre cópias de manuscritas que existem da Bíblia, que os originais já se perderam, que nós temos cópias? Em algumas cópias de manuscritos do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, não existe esse verso de número 21. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração, pelo jejum. Em algumas cópias não existe. Mas isso quer dizer que possa ser que este versículo não estivesse no original. O copista acrescentou não para adulterar o texto, mas ele acrescentou como forma de informação, para informar algo. Pegando até o gancho de Mateus, que conta essa história, de Marcos, que conta essa história também. Tá. Mas vamos esquecer isso aqui. Digamos que existia mesmo no original, que Mateus realmente escreveu esse verso 21. Será que Jesus estava dizendo para os discípulos que eles não conseguiram expulsar aquele demônio por causa que eles não estavam jejuando? Será que Jesus estava ensinando isso aos discípulos? Sendo que ele mesmo disse que os discípulos não precisavam jejuar quando ele estivesse. Sendo que ele disse que no nome dele que expulsava o demônio. Será que Jesus estava ensinando que porque eles não estavam jejuando, que eles não conseguiram expulsar aquele demônio? Irmãos, contexto. Quando você não entender o versículo, leia o contexto. O contexto é o que vem antes e o que vem depois. Quando eles viram Jesus expulsando os demônios, eles chegaram para Jesus e perguntaram, por que nós? Aqui a Bíblia explica, irmãos. Eu não preciso dar cambalhota, eu não preciso trazer muita coisa, tal. A própria Bíblia está explicando. Verso 19. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram, por que nós não podemos expulsá-lo? Eles perguntaram isso, eles tiveram dúvida. Jesus responde, por causa de quê? Pouca fé. Por causa da pequena fé. Jesus não fala, vocês não expulsaram por causa que vocês não estão jejuando, vocês estão com a barriga cheia. Aí o demônio viu que vocês estavam com a barriga cheia e falou, não sai que vocês estão de barriga cheia. Uma história que eu ouvi uma vez, não sei se é verdade, me disseram que um rapaz foi expulsar um endemoniado, aí o cara estava com um pocazói no bolso, aí o endemoniado falou, não sai não, porque teu bolso está cheio de pocazói. Não sei se é verdade, me disseram essa história, né? Irmãos, então, cria-se isso. Jesus, o que Jesus estava dizendo? Que eles não conseguiram expulsar porque lhes faltou fé. E Jesus estava vindo ensinando sobre a fé. E aqueles discípulos continuavam ainda incrédulos. Não tinha a fé que Jesus estava requerendo deles. E por que a oração e jejum entrou nisso? Porque é através da oração e jejum que nós renovamos e aumentamos a nossa fé. Quanto mais nos consagramos a Deus, buscamos ao Senhor, mais a nossa fé é fortalecida, é aumentada. Entendeu? Então, parece meio desconexo, por isso que alguns acreditam que realmente não estava no original, porque Jesus está falando da fé e aí ele vem e joga a oração e jejum pelo meio. Parece meio desconexo, por isso que alguns acreditam que não estava no original. Mas ainda que estivesse, Jesus está dizendo apenas o seguinte, que foi por causa da falta de fé deles que eles não expulsaram demônios, não creram como deveriam crer, e que através da consagração a Deus, a busca a Deus, a nossa fé é renovada, é restaurada, fortalecida e é aumentada, para nós termos uma fé, nem que seja como um grão de mostarda que é pequenininho, mas nós já diremos para um monte, sai daqui e vai para ali e ele irá. Né? Que a fé move montanhas, como a gente diz. Né? Claro que isso aqui é uma figura, quer dizer que a fé faz o impossível acontecer. É através da fé. Então, o que Jesus está dizendo para os discípulos que eles não conseguiram expulsar por causa da falta de fé. Tá, irmãos? Então, tem muita gente que cria doutrina em cima disso aqui. E, eu tenho que jejuar, porque senão os demônios vão me pegar, não vou conseguir expulsar. Como se estivesse em mim esse poder. E a autoridade que eu tenho é no nome de Jesus. É no nome de Jesus que os demônios estremecem. Não é porque minha voz grossa, não é porque é da minha oratória, não é porque eu conheço muito a Bíblia, não é, sei lá, porque eu sou pastor, porque eu sou bispo, porque eu sou apóstolo, porque eu sou arcanjo, porque eu sou querubim. Não.
eles são expulsos por causa do nome de Jesus, pela autoridade de Jesus. Vocês estão compreendendo? Amém. E Jesus nos concede essa autoridade no seu nome. Então, qual é a sexta coisa que não é o jejum? O jejum não nos dá um poder especial. Não nos dá um poder especial. Tá? Sétimo e último, que não é o jejum. A Bíblia diz que Moisés, Elias e Jesus, eles jejuaram durante 40 dias. São apenas os três que a Bíblia nos mostra que tiveram um jejum um tempo mais extenso. 40 dias eles jejuaram. Irmãos, a gente não pode fazer isso aqui regra. Por quê? Porque eles jejuaram durante 40 dias sob condições sobrenaturais. Porque no natural, nenhum homem consegue jejuar 40 dias. É necessidade do corpo, irmãos. É necessidade do corpo. Tá? A água passou de 3 dias, você já está desidratado, meu irmão, e ponto de morrer. Comida passou de 1 semana, você já está numa situação crítica. Então, por que Moisés, Elias e Jesus conseguiram? Sob condições sobrenaturais. Então, irmãos, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso doutrina. Moisés jejuou 40 dias, eu vou jejuar para ver a glória de Deus. Você vai morrer. Você vai morrer. Uma vez um pastor contou a história que uma mulher fez isso, foi para um sítio reservado, se trancou lá, dizendo que ia fazer o jejum de sei lá que se ela usou Moisés, Elias ou Jesus, de 40 dias. A família ficou preocupada, ela não dava sinal de vida, não respondia nada, desligou tudo, celular. Quando foram encontrar, a mulher estava morta. E esse pastor, contando essa história, disse que quando chegou no velório, segundo ele presenciou e ele foi no velório dessa mulher, os filhos estavam perguntando: pastor, por que Deus permitiu isso? Ela estava jejuando para Deus. A pergunta é: Deus em algum momento pediu isso para ela? Não, irmãos. Então, são sacrifícios de tolo. São sacrifícios de tolo. Se eu sei que o corpo não aguenta, eu vou fazer um jejum de 40 dias tomando exemplos. Se Pedro andou sobre as águas, eu vou também andar. Eu vou chegar no mar, vou no rio fundo, não sei nadar. Vou no rio fundo, vou andar sobre as águas. Você vai morrer afogado. Esse é o complicado, irmãos, de a gente pegar situações que aconteceram, que a Bíblia relata de coisas sobrenaturais, e transformar isso como regra. É o que acontece. Os lenços de Paulo, a campanha. Os lenços de Paulo era levado e curava os enfermos e expulsava os demônios. Aí a gente vem e faz doutrina em cima disso. Não, toda a toalhinha que a gente trouxer e consagrar vai expulsar os demônios. Esse é o problema, irmãos. É a gente pegar situações específicas que aconteceu na história, que a Bíblia nos relata, e transformar em doutrina. O que é doutrina, a Bíblia deixa claro. Não, isso aqui é para todos. Isso aqui é para você fazer. Isso aqui é mandamento. Agora tem coisas que a Bíblia só relata a história, o que aconteceu, para nos aumentar a fé, para conhecermos o que os nossos antepassados, os primeiros cristãos fizeram, os milagres que Deus fez através deles. Você está entendendo? Então, Moisés, Elias e Jesus foram sob condições sobrenaturais. Então, o jejum de 40 dias, pula fora nisso, em nome de Jesus. Não quero viver. Se quiser morrer, vai fazer, né? Vamos lá, dito tudo isso, vamos então ver o que é o jejum mesmo. A gente viu que não é o jejum. Mas então o que é o jejum? Eu elenquei algumas coisas aqui. Primeiro, o jejum, só ratificando, o jejum ele é para Deus e não para nós. É para Deus. Segundo, para que serve o jejum? Qual é o propósito do jejum? Se apresentar como totalmente dependente de Deus. Quando eu me abstenho do alimento, que eu me consagro ao Senhor para buscar, o que eu estou dizendo para o Senhor? Eu sou totalmente dependente de Ti. Até para comer eu dependo do Senhor. Eu estou dizendo que a comida ou as coisas materiais dessa vida, eu não são meu Deus. Eu não sou dependente da comida, não são meu ídolo.
eu sou dependente de Deus. E até para comer eu dependo de Deus. Eu estou colocando como totalmente dependente de Deus. E a gente vai ver Jesus fazendo isso. Mateus 4. Mateus capítulo 4. A Bíblia diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Verso 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites. Lembra que eu falei? Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Depois teve fome. Aí a Bíblia diz que veio o tentador, veio o diabo tentar a Jesus. Verso 3, do capítulo 4. Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Olha a estratégia do diabo. Olha o que a Bíblia diz no verso 2. Jesus teve fome. A Bíblia é clara, Jesus teve fome. O diabo foi bem no momento que Jesus sentiu a necessidade de comer. Aí falou, tu não é filho de Deus? Tu não é o poderoso? Então pega essas pedras aqui e se tornem pão. Olha o que Jesus responde. Ele, porém, respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Jesus estava falando? Eu sou dependente de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Não é o alimento que rege a minha vida. Não é o alimento, eu não dependo do alimento, não é o meu Deus, não é o meu ídolo. Eu dependo de toda a palavra que sai da boca. A palavra que sai da boca de Deus me alimenta. Claro que alimentar o espírito. Quando você se abstém da comida, você está mortificando a carne, o alimento que alimenta apenas a sua carne, a comida que alimenta a sua carne, e você passa agora a alimentar o seu espírito. Você está entendendo? Com esse alimento espiritual, você deixa o alimento carnal e passa a saborear e a degustar o alimento espiritual. E eu estou dizendo para Deus, eu sou totalmente dependente de Ti. Eu sou totalmente dependente. Se o Senhor tirar o oxigênio de mim, eu morro. Eu dependo do Senhor para tudo. Eu dependo até para respirar, eu dependo de Deus. Porque se Deus cortar o ar, eu morro. Cortar o ar que eu respiro, eu morro. Você está entendendo? Por isso que Jesus em Mateus, no próprio Mateus 6, ele vai dizer o seguinte, verso 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Aí ele vai dizer, olha para as aves dos céus, eles não semeiam, mas Deus alimenta-os, quanto mais vocês. Vocês não têm mais valor que as aves? Se Deus alimenta as aves que têm menos valor que vocês, ele não vai alimentar vocês? É isso que Jesus está dizendo. Não tenha isso como tudo na sua vida. É uma parte importante? É, mas eu sou totalmente dependente de Deus. Então, um dos propósitos do jejum é dizer isso para Deus. É dizer isso para Deus, é demonstrar isso para Deus. Terceiro propósito. O jejum pode ser usado em momento de grande aflição e busca de uma direção de Deus. Abra sua Bíblia aí, 2 Samuel. Segundo Samuel, capítulo de número 12. Segundo Samuel, capítulo 12. O que está acontecendo aqui? Davi adultera com Batseba. Depois coloca o marido de Batseba para estar à frente do exército para morrer. Então comete um pecado grave ao Senhor. Segundo Samuel 12. Acharam aí? Amém. E aí ele peca gravemente contra o Senhor. O profeta Natã vai até ele e mostra o pecado que ele tinha cometido. Quando ele percebe isso, ele se prostra diante de Deus, pede perdão e tal. Só que Batseba fica grávida dele, engravida. E aí a Bíblia diz que Deus fala para Davi, eu vou tirar a vida do menino, ele não vai viver. O que Davi faz? Verso de número 15, a Bíblia diz que Deus feriu a criança. Verso de número 16, do capítulo 12. Quando Davi viu que Deus feriu a criança, nasceu a criança e Deus tinha ferido,
Verso 16. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Mais uma vez, oração com jejum. Davi queria mudar o decreto de Deus através dessa oração. Irmãos, até um gancho pegando aqui, há decretos de Deus. Quando é decreto de Deus, nossa oração não muda. Tá? Tem coisas que Deus deixa que oremos para que uma direção dele venha para as nossas vidas. É do tipo daquela coisa, 2 caminhos. Né? Se eu me obedecerdes, as bênçãos virão. Se me desobedecerdes, a maldição virá. Então, são futuros contingentes. Dependendo da posição que você tomar, virá uma coisa ou outra. Mas há decretos de Deus que a nossa oração não vai mudar. Não ache que tudo que nós vamos orar a Deus, Deus vai cumprir e vai fazer. Ele vai fazer conforme a sua vontade. É isso que a Bíblia diz. Se orarmos, se pedirmos alguma coisa a Deus, segundo a sua vontade, Ele nos dará. Segundo a sua vontade. Se não for vontade dele, a gente pode até orar. Não é errado não. Pode orar. Mas se for decreto e não for vontade, ele é soberano, irmão. Ele é soberano. E ele sabe a melhor coisa. O que aconteceu? Davi chorou, jejuou. Então você vê que o jejum é usado também quando a pessoa estava muito aflita, triste, angustiada, em um momento de calamidade. Fosse a calamidade na nação ou fosse a calamidade pessoal ou da sua família. Então os hebreus, os israelitas costumavam